Boa noite, pessoal. Vamos lá continuar. Não. O que tem alguém com a câmera, com o microfone aberto aí. Vamos lá, então. Na última aula, a gente falou sobre as expressões problemáticas. Hoje a gente vai entrar numa parte mais prática da linguagem, digamos. É a minha parte favorita da linguagem. É a parte que a gente entende a nossa intencionalidade quando a gente produz um discurso, seja ele um discurso teórico, seja ele no nosso dia a dia. Vou subir o slide aqui para ficar mais fácil. Hoje a gente vai falar de denotação e conotação. Tem essa imagem aqui para ficar mais fácil da gente entender. O que é a Saíram, denotação né? ou a conotação? Gente, eu vou para vocês, tá? É. Vamos lá, então. Opa, deixa eu ver se eu consigo botar todo mundo. Foi. Vamos lá, então. Para ficar mais prático da gente entender o que é denotação e o que é conotação. Observem essa imagem aí. O que a gente tem? A gente tem o coração órgão, que é o coração que a gente está quando a gente fala ao pé da letra, e nós temos aí o coração mais gestual. Qual a diferença entre um e o outro? Um é literal e um é metafórico. Para ficar mais fácil da gente entender com termos mais teóricos. A denotação e a conotação são formas diferentes que a gente tem de se expressar. Na denotação, observem aqui, ó, a gente tem o sentido dicionarizado. O que é esse sentido dicionarizado? A gente tem as palavras, a gente utiliza as palavras de uma maneira totalmente objetiva e literal. Quando eu falo literalmente sobre um coração, eu falo sobre o órgão, diferente da conotação. A conotação é um sentido mais figurado. Ela transmite a mensagem de um modo muito mais subjetivo, mais criativo. Então, a gente tem aí o coração literal e tem o coração mais criativo, o coração mais conceitual, contextual. Dependendo do contexto, a forma como a gente fala sobre coração, como a gente gestua nesse coração de uma forma carinhosa para uma outra pessoa, a gente está utilizando ali a palavra coração, né? A figura coração na nossa mente. Lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente fala é uma reprodução, tudo é repetido? Porque tudo que a gente repete até a gente entender e até identificar e trazer aquela palavra para o nosso vocabulário, a gente precisa ativar um modo de repetição para que o nosso cérebro ele entenda isso. Se eu peço para vocês imaginarem uma mesa, obviamente vocês me darão funções e me dirão mesas diferentes, porque cada um tem um conceito de mesa. Porque num contexto específico, a mesa vai ser diferente para cada um, porque cada um tem ali no seu imaginário uma mesa. Mesma coisa que a gente está trabalhando aqui hoje. Quando eu falo sobre esse coração gestual, quando eu falo sobre, se eu falo para vocês uma forma de demonstrar carinho para uma pessoa sem falar, e essa pessoa está longe, como que a gente faz isso? Geralmente com esse coraçãozinho aí na mão. Por quê? Porque naquele contexto é uma forma de a gente demonstrar que a gente está carinhoso, que a gente ama, que a gente gosta da pessoa, que a gente é apaixonado pela pessoa. Então, em determinados contextos, esse coração gestual é um coração, diferente do sentido literal. Quando eu falo literalmente sobre um coração, eu tenho o órgão, o coração mesmo, ao pé da letra. Então, toda vez que a gente falar sobre denotação, a gente vai falar sobre aquela linguagem que é mais literal, tem o sentido próprio, o sentido real. Então, não depende do contexto onde esse termo está sendo utilizado. Por quê? Porque é um texto, é um sentido puro. É um sentido que ele não precisa de margem para interpretação. Então, é aquele sentido que a gente consegue
passar mensagem direta, uma mensagem precisa, quando a gente trabalha com fatos, com opiniões, com argumentos. Tudo isso é embasado numa linguagem denotativa. Por quê? Porque ela precisa passar o sentido ideal, o sentido próprio da palavra. Onde que a gente vê esse sentido denotativo? Textos que têm esse caráter mais denotativos. Gêneros jornalísticos, materiais didáticos, principalmente materiais científicos, manuais e outros tipos de materiais que exigem ali uma linguagem totalmente literal e objetiva. Então, quando a gente tem aquela linguagem direta, que é a linguagem que vocês provavelmente têm no material de vocês teórico, sobre a área de enfermagem, é o material teórico que eu tenho sobre a minha área de linguagens, é um material totalmente denotativo. Por quê? Porque ele trabalha as palavras e. Só um minutinho. E o contexto e o texto em si, ele tem esse sentido mais puro. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês de denotação. Como exemplo, a gente tem aí Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920 e morreu no Brasil em 1977. A escritora e jornalista é autora de diversos romances e contos. Esse fragmento de texto ele não me dá margem para nenhuma outra interpretação. Por quê? Porque a interpretação dele é totalmente crua, totalmente pura. Todas as informações necessárias para entender estão inseridas nessa frase. Não me dá margem para nenhuma interpretação, não tem nenhuma palavra que tenha aí um sentido que me leve para um outro ponto. Por quê? Porque as palavras estão categoricamente estilizadas, sobrepostas ali, juntinhas, formando um conjunto que me traga esse sentido puro. Antes de assar bolo, é necessário pré-aquecer o forno a 180 graus Celsius. É um informativo, a linguagem é totalmente pura, crua, nua. Eu não tenho margem para nenhuma outra interpretação. Não é somente pré-aquecer o forno. A quantos graus? Isso pode mudar de pessoa para pessoa, o que que é pré-aquecer um forno, o que que é somente aquecer um forno, o que que é fazer um forno ficar em combustão muito mais rápido. Então, quando a gente tem esses manuais para a gente seguir receita, bula, a gente tem ali uma linguagem denotativa. Por quê? Porque é uma linguagem no seu sentido dicionarizado, seu sentido próprio, seu sentido real, diferente da linguagem conotativa. A linguagem conotativa é aquela linguagem que ela é caracterizada pelo sentido figurado. Ou seja, eu não tenho só o sentido literal ali, eu tenho um sentido mais contextual. Esse sentido ele é muito mais abrangente, muito mais aberto. O leque de interpretação é muito maior. Então, depende da compreensão de quem está recebendo aquela informação, aquele conteúdo. Esse tipo de linguagem contextual é o tipo de linguagem que a gente acha em mensagens mais enfáticas, mais subjetivas, expressões poéticas, expressões líricas, músicas, é, clickbait que a gente vê hoje em dia no Instagram e nas redes sociais. Por quê? Porque são mensagens que buscam estimular o interlocutor de alguma forma. Então, elas chamam a atenção, elas cativam de alguma forma, elas fazem com que a gente interprete. Onde que é muito comum a gente ver hoje em dia, principalmente nessa era tecnológica, uma linguagem mais conotativa. Instagram de fofoca, páginas de fofoca. Eles postam um fragmento de alguma reportagem ou de alguma fofoca aleatória e eles colocam sempre aqueles, aquelas legendas que chamam a atenção, que fazem com que as pessoas fiquem ali nos comentários debatendo, discutindo. Por quê? Porque o intuito é justamente esse, trazer o interlocutor para que ele participe daquela informação, para que ele consiga trocar é, sentido com aquele texto, com aquele sentido textual. Então, a gente vê isso tanto em expressões poéticas, expressões líricas, como materiais publicitários, obras literárias e obras artísticas em geral, diálogos e discursos que buscam estabelecer justamente esse vínculo, seja ele emocional, seja ele um vínculo direto ou de grande apelo entre os interlocutores. Então, a linguagem conotativa é aquela linguagem que parte do contexto. Gravem, linguagem denotativa, é uma linguagem que parte do dicionário,
Linguagem conotativa é aquela linguagem que parte do contexto, ela precisa de um contexto para fazer sentido. Vou colocar para vocês aí, ó, alguns exemplos de linguagem conotativa. Muitos casos novos da doença saltavam aos olhos dos pesquisadores. Qual doença? Não fala qual doença que é. Podem ser muitas. Hoje em dia, né? Pode ser nova onda do Covid, pode ser dengue, pode ser H1N1, pode ser tipos diferentes de uma doença, de diferença de doenças que a gente já conhece ou de novas doenças. Mas observem o fragmento dessa frase que fala: saltavam aos olhos dos pesquisadores. As doenças literalmente pulavam nos olhos dos pesquisadores? Não. Naquele contexto, quer dizer que eles assustaram, que eles alarmaram os pesquisadores. Segunda frase, ele ficou todo derretido com as declarações dela. Ele literalmente derreteu, ele foi se desfazendo com as declarações dela? Não. E também parte do pressuposto que uma pessoa temos ações diferentes como ser humano. Então, uma pessoa pode se interpretar uma pessoa derretida de uma forma, outra pessoa pode interpretar isso de uma outra forma, porque em contextos diferentes exigem aspectos diferentes de entendimento. Terceira frase: tem pavor de avião, morre de medo quando vamos ao aeroporto. A pessoa morre, literalmente cai durinha ali e nunca mais se levanta por causa do aeroporto, por causa do evento que é pegar um voo, entrar no avião? Não. Então, toda vez que a gente utiliza esse tipo de linguagem, que eles abrem margem para interpretação, para um debate, a gente tem a linguagem conotativa. Um texto que é muito comum de ser trabalhado em sala de aula, que quando a gente fala sobre tipos de linguagem, é esse poeminha aí do Camões, que pode ser muito famoso para algumas pessoas e para outras não, que é o amor é fogo que arde sem se ver. Eu vou ler para vocês, nós vamos analisar juntos esse poema, para que vocês entendam a linguagem conotativa no meio poético. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento e descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Observem lá na primeira estrofe. Amor é fogo que arde sem se ver. O amor, ele literalmente é uma chama que queima a nossa pele? Não. Quando ele fala aí que o amor é fogo que arde sem se ver, é que quando a gente está apaixonado, a gente tem aquele calor, né, no corpo, a gente se sente afeiçoado, a gente fica suando, fica nervoso. É ferida que dói e não se sente. Quando a gente sofre por amor, às vezes machuca, porque às vezes é um amor não correspondido, às vezes é um amor conturbado, é um contentamento descontente. A gente fica feliz mesmo estando triste, a gente fica triste mesmo estando feliz. É dor que desatina sem doer. É uma dor que ela sempre tá ali. Tem hora que dói, tem hora que não dói. É um não querer, mas que bem querer. Como que a gente quer e não quer ao mesmo tempo uma coisa? Observe como que nesse poema o amor ele é tratado como sempre uma via de mão dupla. É e não é, dói e não dói, queima e a gente não vê. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de linguagem que trabalha esse apelo mais emocional, esse apelo mais contextual, a gente tem uma linguagem conotativa. Por quê? Porque abre margem para várias interpretações, independente daquilo que está escrito. Por quê? Porque a interpretação parte de cada um. Lembram que eu falei para vocês que cada pessoa tem um repertório, cada pessoa tem a sua maneira de falar, a sua forma de falar, e que nós temos a língua portuguesa em si, teórica, mais normativa, que é essa língua portuguesa que a gente aprende a vida inteira na escola, para que a gente não se perca, porque num contexto a nossa linguagem só faz sentido se ela for uma linguagem ok, se a nossa comunicação for uma comunicação que funciona nas funções da sintaxe, nas funções da linguagem, é a mesma coisa.
Se eu tenho ali um texto que eu quero passar uma mensagem objetiva, como que eu faço? Uso as palavras de sua maneira literal, com pontuação correta, embasados na gramática normativa. Se eu quero uma linguagem mais contextual, aí eu apelo para o sentido mais emocional, eu apelo para o sentido mais contextual. Por quê? Porque dependendo do contexto da pessoa que vai ler, vai entender de uma forma. Quando a gente está sofrendo por amor, se a gente lê esse fragmentozinho aí de texto, o que que a gente pensa? Nossa, o amor realmente é isso, ele machuca, né? Ele dói, ele faz a gente ficar triste, ele faz a gente se sentir solitário. Mas se a gente não está sofrendo por amor, quando a gente lê esse poema, ou ele é um poema que passa batido pelos nossos olhos, porque não é algo que a gente está sentindo no momento, a gente não tem essa ligação emocional, ou às vezes a gente até entende o que ele quer falar, mas para a gente é tão distante, é mesmo. É isso mesmo, dói, né, um pouco, mas não tá doendo agora, então não faz tanto sentido ficar me apegando nisso. Então, essa é a diferença entre a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. A linguagem denotativa é inteiramente ligada ao dicionário, sentido literal, e a linguagem conotativa é inteiramente ligada ao sentido contextual. Então, do denotação a gente tem o Dzinho de dicionário e conotação a gente tem o Czinho de contexto. Eu tenho alguns fragmentos, algumas imagens aqui, que eu vou pedir para que vocês observem por um tempinho, para que a gente debata sobre essas imagens dentro de uns 2 minutos, para saber se vocês pegaram o gancho dessa matéria. Vou deixar essa primeira imagem aparecendo por uns 2 minutos para que vocês observem. Vamos lá, conseguiram observar? Sim. Quais os tipos de linguagem que a gente tem aí? Alguém quer tentar falar um pouquinho? Eu esqueci o nome, mas é literal e a terceira é mais emocional. Não, a E primeira é mais emocional e a terceira mais literal. que arroz pronto não, né? Observem aí. Quando ele está perguntando qual é o sentido da vida, buscando saber o porquê que ele está ali naquele bar. Então ele pergunta para o amigo dele: por que eu tô aqui, né? É uma linguagem totalmente emocional, porque ele quer saber, sei lá, se ele não tem coisa melhor para fazer, se ele pode fazer outra coisa além de ficar ali no bar bebendo. E o amigo dele pega literalmente na ferida dele, fala: não, você só tá aqui que o dono do bar deixa você pagar só no final do mês. Você pendura. Então você continua vindo aqui literalmente para beber, só que por quê? Porque você paga no final do mês. E algumas palavras aí deixam a gente entender que essa linguagem, ao mesmo tempo que é uma linguagem literal, ela também é uma linguagem contextual. Quando a gente lê aí, você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta, ele literalmente pendura a conta? Não, ele está falando sobre deixar ele pagar só depois. Então, a gente tem aí as duas linguagens, tanto a linguagem contextual quanto a linguagem dicionarizada, mais literal. Então, eu tenho tanto a linguagem conotativa quanto a denotativa. A mesma coisa esse segundo fragmento de imagem aí. A gente tem uma mulher olhando no espelho, apertando o culotezinho, falando: eu odeio esses pneus. E a gente tem aí o mosquito da dengue falando: eu adoro esses pneus.
Qual a diferença entre eles? Num, a gente está falando sobre os pneus em si. Em um, a gente está falando sobre o pneu figurado, no sentido mais abrangente da palavra, que é o culotezinho. E no outro, a gente está falando sobre o pneu em si, o pneu ao pé da letra, o pneu literal. Observe a imagem. Não, preciso sim. Você precisa de... Alguém com o microfone aberto aí. Aí, foi. Observem essa segunda imagem, para que a gente também debata sobre ela. Vou dar mais um tempinho para vocês. Conseguiram observar alguma coisa diferente nessa imagem? A gente tem aí também os dois tipos de linguagem, a denotativa, que é o sentido literal, e a conotativa, que é o sentido mais contextual. Vocês conseguem falar para mim onde que está cada um? A gente tem aí os dois conversando. E o amigo fala pro Chico Bento. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? E o que o Chico Bento responde? Meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Quais os tipos de linguagem que a gente tem aí? Tanto a denotativa quanto a conotativa. Onde que a gente tem a linguagem denotativa, no sentido literal? Em ambos Na os. segunda. Na primeira, porque a gente entende, bom, pelo menos eu entendo que quando eu falo sobre 800 cabeças de gado, eu falo sobre 800 bois. Que a gente fala cabeça quando a gente conta muitos bois. E na segunda também. Por quê? Porque para o Chico Bento, um boi inteiro é literalmente melhor do que ter 800 cabeças. Só que, ao mesmo tempo, no segundo quadrinho, a gente também tem a linguagem contextual. Porque a gente entende que, nesse contexto do Chico Bento, provavelmente não ter o conhecimento de que 800 cabeças de gado são 800 bois, ele tá querendo dizer que o pai dele tem mais do que o amigo, porque pelo menos o boi do pai dele tá inteiro. Então, nós temos as duas linguagens dentro desse contexto. A gente tem tanto a linguagem literal quanto a linguagem figurada, a linguagem mais contextual, porque naquele contexto, nesse contexto, a gente entende o que o Chico Bento quer dizer. Igual essa música da Pitty, que ela fala: te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido num mundo que não dá para entrar. Qual o tipo de linguagem que a gente tem aí? A linguagem contextual, uma linguagem conotativa. Por quê? Porque além de ter o apelo emocional, a gente fica pensando, como assim errar e sangrar? Perdido num mundo que não dá para entrar. Que mundo é esse? É um mundo da imaginação? É um mundo do emocional? Então, toda vez que a gente tem um poema, que a gente tem uma música, especialmente essas músicas mais emotivas, não tão românticas, mas essas músicas que doem um pouquinho, dependendo do momento que a gente está vivendo para a gente cantar, a gente tem exclusivamente a linguagem conotativa. Por quê? Porque é a linguagem que trabalha esse caráter mais emocional e é a linguagem que faz ter um sentido dependendo do contexto em que ela foi produzida, em que ela está sendo ouvida e que ela está sendo trabalhada.
Galerinha, o que a gente tem para hoje é somente isso. Só precisava relembrar vocês um pouquinho sobre linguagem conotativa e linguagem denotativa para que a gente entre de novo na questão de gramática mais normativa um pouquinho, para que a gente aí sim entre na linguagem mais textual, na linguagem que eu espero que vocês saibam trabalhar durante o repertório linguístico de vocês, tanto quanto profissionais, como pessoas no dia a dia, no convívio de vocês, com grupos de vocês, tá bom? O que a gente tinha para hoje, galerinha, é isso. Eu vou liberar vocês, para que vocês não fiquem presos aqui em plena sexta-feira, tá bom? Eu não sei se a turma de vocês é de Resende. De Resende? Eu não consigo ver aqui. É de Volta Redonda. Não, de Angra. De Angra, nosso Deus. Eu ia falar De que eu Angra. ia liberar vocês pra tardezinha que tá tendo aqui no Parque das Águas em Resende, mas não é a tardezinha hoje. Não. Professora, eu tô com uma dúvida. Pode falar. Eu mandei um trabalho para você no e-mail. Você já deu nota ou você conseguiu corrigir já o Eu tô, questionário? eu vou começar a corrigir essa semana, porque essa semana minha avó teve dengue hemorrágica e ficou aquela correria de todo mundo faz um pouquinho daqui, faz um pouquinho dali, vai pra UPA, ela já tem 80 anos, então eu não consegui sentar para corrigir as atividades de vocês. Mas eu vou tentar Uhum. corrigir entre hoje e amanhã. E se eu não conseguir, só na terça-feira, porque domingo eu vou ter que fazer uma viagem de emergência para São Paulo e eu só volto na segunda. Mas assim que eu tiver todas as notas, eu vou avisar no grupo para vocês. Tá Tá bom, bom? obrigada e melhoras, por favor. Obrigada. Gente, boa noite. Vou liberar vocês.